vaso, né, meu amigo? Eu saúdo a minha igreja com santa paz do Senhor. Vamos orar pela nossa diaconisa, não é verdade? Escolhida do Senhor, que o Senhor Jesus venha te abençoar nessa noite. Tu seja vasos de honra nessa noite. Que Deus venha te usar como atalaia nesse lugar. Como diz Sara Farias, deixa Deus te usar aqui nesse local, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vez mais a tua serva, Deus querido. Que o Senhor venha encher mais e mais esse vaso, Deus. Deus usa ela da maneira que tu queres, Senhor. Amém e graças a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé e abrissem lá no livro de Juízes, no capítulo 11, amém? Juízes, capítulo 11, amém? Sempre que alguém convida a gente para trazer uma mensagem, a gente fica num conflito, né? E procurando o que Deus quer falar. A gente não quer escolher uma passagem, uma mensagem por nós mesmos, e aí ficamos procurando confirmações. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Porque essa palavra falou bastante no meu coração. No capítulo 11, eu vou ler só apenas os 3 primeiros versículos, que diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Amém? Podem se sentar. Essa passagem, esses versículos, né, falam sobre Jefté. Jefté era filho de Gileade. E a mulher de Gileade tinha já outros filhos. E Jefté, ele foi então o filho bastardo de Gileade, do pai dele. E a Bíblia, ela não nos conta qual é o nome da mãe dele, porque ela diz aqui, a palavra diz que ela era uma prostituta. E como nós sabemos, naquela época a mulher já não tinha valor, né? Sendo prostituta, então, por isso nem o nome dela é citado aqui na palavra. E Jefté, ele era, como eu disse, ele era o filho bastardo. Como a mulher de Gileade tinha outros filhos, estes, meio-irmãos de Jefté, eles humilhavam Jefté por ser o filho de outra mulher. Eles rejeitavam Jefté, de tal forma que um dia eles chegaram para Jefté e falaram: olha, vai embora, some daqui, né? Conjecturando, vaza, porque você não vai ter direito a herança nenhuma do nosso pai. E com toda essa rejeição dos seus meio-irmãos, das pessoas ali ao redor dele, Jefté, filho de Gileade, ele é expulso daquele lugar. A palavra diz aqui, ele era um guerreiro valente, né? E os filhos do seu pai, Gileade, o expulsaram, dizendo que ele não teria mais nenhuma herança. Então, no versículo 3 diz: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Jefté, ele era o filho bastardo. Como ele era rejeitado, humilhado pelos seus irmãos, eu creio que, né, imaginando aquela situação, tiveram alguns momentos em que ele chorou. Ele se entristeceu, com certeza o coração dele era entristecido
Porque, na verdade, ele não fez nada. Ele não pediu para nascer, não é mesmo? Ele não fez nada para ser rejeitado daquela forma, para ser humilhado daquela maneira. Provavelmente ele passou por muita humilhação, provavelmente ele passou por muitas noites de choro, e até mesmo, né, em algum momento ele pode ter se questionado por que ele estava passando por aquela situação. Mas o que eu quero deixar registrado aqui nessa palavra é o seguinte: para Deus não importa de onde a pessoa veio, não importa a sua origem, não importa o seu passado, porque todos nas mãos de Deus são vasos preciosos que Ele usa da maneira que Ele quer usar, amém? E aqui, o passado de Jefté, ele não foi impedimento nenhum para Deus usá-lo poderosamente. E assim é na nossa vida. Não importa o que fizemos no passado, não importa de onde viemos, não importa se nossos pais nos planejaram ou não, mas nós, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, antes disso nós fomos gerados no coração de Deus, amém? E por isso, a origem dele não impediu o futuro que Deus havia planejado para ele. Não impediu a maneira poderosa que Deus usou Jefté. E aqui, continuando, ele fugiu, né, após ser expulso. Ele ficou sem rumo, se sentindo sozinho, abandonado, com aquele peso da rejeição, da indiferença dos seus familiares. E com isso, ele resolveu fazer o que muitos fazem nessa situação, que é fugir. Com aquele peso do sofrimento, da rejeição, Jefté, ele resolveu fugir. Ele foi para longe da sua casa, foi para longe do seu pai. Ele preferiu, nesse momento, se afastar. E quando uma alma está sofrendo, infelizmente, a tendência é a pessoa fugir. E o mais engraçado é que diz assim: ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. A partir do momento que Jefté se afastou da sua casa, a partir do momento que Jefté se afastou do seu pai, ele se uniu com mais companhias. E é uma história que a gente, infelizmente, vê se repetir. A pessoa passa por alguma dificuldade, passa por algum sofrimento, e nessa hora que devia se achegar mais a Deus, nessa hora que devia buscar mais a Deus, muitos, no momento do sofrimento, não aguentam e preferem fugir. E ao fugir, ao se afastar aqui da sua casa, da casa do seu pai, ao se afastar da sua família, acaba se envolvendo com mais companhias. E é assim que aconteceu na vida de Jefté. Porém, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Mesmo ele se unindo com mais companhias, ele continuou demonstrando uma grande liderança. Ele continuou se mostrando um excelente líder. Então, ele tinha essa capacidade, esse dom de liderar aonde ele estava. E aí, vamos lá para o versículo 4. Diz assim: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Olha que engraçado. Jefté era humilhado, rejeitado pelos seus irmãos e por aquelas pessoas. Mas o dom de Deus era tão grande na vida dele, era tão forte na vida dele, esse dom de liderar, que no momento que ali eles estavam passando por uma guerra, né, os amonitas, Israel estava sendo oprimido pela nação amonita, os descendentes de Amon. Na hora que eles estavam ali sendo pressionados, oprimidos, eles se lembraram de Jefté. E aí foram lá buscar Jefté em Tobi. Eu acho engraçado, porque isso aconteceu na minha vida, e creio que de alguns irmãos aqui também, porque aqui, aquelas mesmas pessoas que o rejeitaram,
que o humilharam, foram as pessoas que recorreram até ele, foram até ele para pedir ajuda. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Aqueles que nos humilharam, aqueles que nos rejeitaram, falaram: "Ih, agora tu é crente", são os mesmos que no momento da dificuldade recorrem a você pedindo oração, recorrem a você pedindo um abraço, recorrem a você para clamarem ao Senhor pela vida deles, amém? Assim, eu tive uma experiência na minha vida, que assim que eu me converti, família, né, tradicional católica, e sofri alguns ataques de familiares na época de humilhação, enfim, rejeição. Porém, Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas que essas mesmas pessoas depois são as que recorrem até nós para pedir oração, amém? E essas mesmas pessoas, hoje em dia, para a honra e glória do Senhor, me veem como uma serva do Senhor. E no momento de dificuldade, recorrem a mim pedindo para orar por elas, para clamar a Deus pela vida delas. E assim foi na vida de Jefté. Aquelas pessoas que o humilharam lembraram-se dele, falaram: "Olha, Jefté, ele era muito valente, ele era guerreiro, ele é um excelente líder", pensaram, e foram atrás de Jefté. Lá no versículo... Vamos continuar aqui, no versículo 6. "Venha", disseram, "seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas." Disse-lhe Jefté: "Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você", responderam os líderes de Gileade. "Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade." Jefté respondeu: "Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês?" Os líderes de Gileade responderam: "O Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz." Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Então ele foi daquele filho rejeitado, ele agora já passou a ser o comandante, ele estava ali à frente daquela guerra. E o mais engraçado, que ele, por mais que ele fosse valente, guerreiro, ele não fala: "Eu vou lá e vou resolver tudo." Ele colocou, perante ao Senhor. Ele fala assim: "Se vocês me levarem", no versículo 9, "de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês." Em nenhum momento ele põe confiança na sua própria força, mas em todo momento ele crê que se ele ganhar, é porque o Senhor que entregou os inimigos na mão dele. Ele colocou o Senhor à frente da batalha. E quando o Senhor ele está à frente da peleja, a vitória é garantida, amém? E ele foi confiante não na própria força, mas ele foi confiante no Senhor. E é assim que nós temos que pelejar as nossas guerras. Nós temos que colocar a confiança no Senhor, porque aonde ele está, com certeza a vitória é garantida, amém? E aí ele foi lá, e ele primeiro, deu já a honra ali para o Senhor: "Se o Senhor os entregar a mim." Só que ele tentou enviar mensageiros. Ele queria resolver aquela opressão dos amonitas contra os israelitas lá de Gileade. Ele queria tentar resolver de uma forma mais pacífica, sem derramamento de sangue, sem guerra. E aí ele mandou alguns mensageiros para lá falar, buscando paz. Só que aí ele tentou resolver sem derramar sangue. Só que o rei de Amon, ele preparou as tropas para a batalha. Vamos lá, Juízes 11, 28. Jefté tentou enviar mensagens para tentar resolver tudo de forma pacífica, mas não deu certo. E lá no versículo 28 diz assim: "Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté."
O rei de Amon queria guerra. Jefté já estava tentando avisar, né? Olha, quem vai na frente é o Deus dos exércitos. É melhor vocês recuarem. E ele estava mandando a mensagem, mas o rei de Amon não atendeu a mensagem de Jefté. Ele não deu ouvidos, né? Ele recusou, ele não atendeu a mensagem que Jefté estava mandando. E aí, lá, vamos continuar, no versículo 29. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor. Vamos pular agora para o 32. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroê até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Amém? Aquele homem que a todo tempo era rejeitado, humilhado, Deus foi lá e colocou na frente do combate. Ele passou a ser o comandante ali da guerra. E como ele colocou o Senhor na frente, junto com ele, ele obteve vitória. E é muito bom de se ver como Deus faz as coisas, né? De um rejeitado, passou a ser comandante da guerra. E como ele venceu a guerra, cumpriram o que tinha prometido para ele. E ele passou a ser o chefe. E aqui a Bíblia nos conta que ele subjugou, né? Ele foi juiz da nação de Israel e julgou Israel por 6 anos. Aquele rejeitado, aquele humilhado, passou a ser juiz de Israel. E é engraçado, né? Porque olhando para ele, ninguém dava nada. Ele tinha tudo para ser um perdedor. Ele tinha tudo para ficar se lamentando, choramingando. Pobre, coitado que sou, né? Minha mãe é uma prostituta, meus irmãos não gostam de mim, as pessoas me rejeitam, as pessoas me humilham. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele superou todos os traumas do seu passado difícil. Tudo aquilo que podia dar errado, o Senhor transformou na vida dele. Porque em vez de ficar ali se lamentando, se fazendo de coitado, ele aceitou a oportunidade que Deus deu a ele de dar a volta por cima. Naquele momento que ele foi convidado para estar ali à frente da guerra, ele poderia ficar, não, vocês não gostam de mim. E ele teria perdido a oportunidade que Deus estava dando para ele, para se tornar juiz de Israel e dar ali a volta por cima. Como eu disse antes, o nosso passado, ele não impede o agir de Deus poderosamente na nossa vida futura. Eu não sei se algo no passado, assim como na vida de Jefté, te fez chorar, se algo ou que você está vivendo até mesmo agora, alguma humilhação, alguma situação difícil que tenha te feito chorar, até mesmo questionar o porquê está passando por essa situação. Mas Deus diz lá em Isaías 44:2 assim: eu sou o Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Amém? Jefté estava sob os cuidados de Deus mesmo antes dele nascer. Não importa, para Deus não importava se ele era filho de prostituta, se ele era filho bastardo, mas importava para Deus o que Deus podia fazer na vida dele. Porque Deus é o Criador, Ele faz o que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. E aquele homem rejeitado passou a ser o juiz. E assim temos vários exemplos na Bíblia. Davi, o menor da casa, que estava lá pastoreando as ovelhas. Aquele pobre menino que ninguém dava nada por ele, também era rejeitado pelos seus irmãos, era humilhado por eles. E Deus fez daquele pobre, daquele menor da casa,
o rei. Amém? Assim também foi com a vida de José, outro que foi humilhado pelos seus irmãos, que foi rejeitado pelos seus irmãos e passou de um pobre rejeitado, prisioneiro, a governador do Egito. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo e Ele vai fazer muito mais. Nos dias de hoje você pode não ver, não vi nenhum prisioneiro virar governador, não vi essas situações, mas nós vemos pessoas que o Senhor apaga o passado e faz uma nova criatura, e faz uma nova pessoa, pessoas que eram presas em vícios, que hoje são libertas para a glória do Senhor. São pessoas que o Senhor escolhe, assim como escolheu Davi, assim como escolheu Jefté, assim como escolheu José, pessoas que Ele escolhe, porque o Senhor, Ele diz na palavra dEle, como eu disse lá em Isaías, que nós estávamos sob os cuidados de Deus, mesmo antes de nascer. Eu comprei um livro, que eu até tenho que terminar de ler, que é Uma Vida com Propósito. E um capítulo desse livro, um dos capítulos, fala justamente sobre isso. Que ninguém nasce acidentalmente. Ninguém nasce por engano. Porque Deus nunca cometeu e nunca cometerá erros. Tudo que o Senhor faz é exatamente planejado daquela forma. Por mais que os pais não tenham planejado, o Senhor, Ele planejou o nascimento de cada um de nós. E nada do que o Senhor faz é de forma aleatória. É tudo planejado e arquitetado por Ele. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na nossa vida. A gente vê pessoas que têm um passado de sofrimento, de tristeza, e às vezes a gente não entende. Tem pessoas que parece que nasceram para sofrer, mas é porque o pensamento de Deus, Ele é muito mais alto, muito maior do que os nossos pensamentos. Nós não entendemos, mas eu creio que tudo tem um propósito. Como eu disse, o Senhor não faz nada de forma aleatória. Tudo é planejado por Ele. E que tudo que Ele faz tem um propósito, seja na vida daquela pessoa, ou seja na vida das pessoas ao redor. Mas nada que o Senhor faz é acidental. É tudo planejado. Então, nós não precisamos, nem devemos entender o que Deus faz, até porque não seria possível. Mas nós devemos apenas confiar que é Ele quem escreve a nossa história. E que seja sim ou seja o não dele, tudo irá cooperar para o nosso bem, mesmo sem que possamos entender, mas que a gente possa sempre confiar que Ele sabe o que está fazendo. Olhando assim para a vida de Jefté, parecia, como eu disse, parecia que tudo ia dar errado, mas Deus foi lá e mudou a história. Ele passou de rejeitado a ser um juiz de Israel. E é engraçado que cientista famoso, Albert Einstein, ele tem uma frase que diz que Deus não joga dados. E é verdade, né? Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Deus não joga dados. Falar hoje vai ser assim. Não. Tudo tem um propósito. Seja o sim, seja o não, sejam coisas boas ou ruins, mas tudo tem um propósito e nós devemos confiar que Ele tem o melhor para a nossa vida, amém? E assim como Ele fez com esses homens de Deus, Ele também quer fazer na nossa vida, dia a dia. Situações parecem difíceis, de sofrimento, nos levar a lugares maiores ainda. Porque no momento de sofrimento, no momento difícil, é o momento que nós temos mais intimidade com eles. Então, às vezes, até mesmo as provações, as dificuldades que nós passamos aqui, é permissão do Senhor para que nos acheguemos mais a Ele. Amém? Pediu o irmão para soltar o louvor?
que diz que tudo tem um propósito. Aquele livramento, eu sei, foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei, foi o teu não. Aquela noite que eu passei chorando e de manhã eu acordei cantando. Tudo isso eu sei, de mim estás cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim e pelo não, por minha vida, pelo pão, tendo pouco, tendo muito, por tua provisão. Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus, mas se acontecer, eu só quero o teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se hoje o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim e pelo não, por minha vida, pelo pão, tendo pouco, tendo muito, por tua provisão. Oh, vem fazer o teu querer. Faz o teu querer. Amém, amém. Tua vontade prevalece, Deus. Oh, vem fazer o teu querer. Faz o teu querer. Tua vontade prevalece. Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus, mas se acontecer, eu só quero o teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Faz o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, que possamos esquecer do nosso passado, não ficarmos nos lamuriando, nos lamentando por coisas que aconteceram,
mas que possamos agarrar a oportunidade que o Senhor nos dá de fazer o querer dele na nossa vida, nos fazer avançar, nos fazer sermos testemunhos vivos do poder dele. Amém? Vamos orar aqui para encerrar. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por termos ouvido, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, por vermos, ó Pai, mais um exemplo de um homem que o Senhor tirou lá da lama, ó Pai, tirou da rejeição, ó Deus, e fez chegar a lugares altos, ó Deus, fez subjugar Israel, ó Deus, ser um dos juízes, ó Deus, assim como nós já vimos outros na Bíblia, ó Deus, assim como Davi, José, ó Pai. Ó Senhor Deus, e tantos que nós conhecemos, ó Deus, pessoalmente, que o Senhor tirou do lamaçal do pecado e trouxe para a Tua maravilhosa luz e fez alcançar a vitória, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, fazer o Teu querer na nossa vida, ó Pai. Que possamos, Senhor, ter confiança suficiente no Senhor, ó Deus, e sabermos que o Senhor tem o melhor para nós, que todas as coisas, ó Deus, cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ti, meu Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar o nosso retorno para os nossos lares, Senhor, que o Senhor venha nos levar, ó Deus, em paz e em segurança, ó Deus. Abençoa, Senhor, esse resto de semana, ó Pai, que o Senhor seja conosco, com a nossa família. Abençoe a nossa casa, ó Deus, aonde pisarmos, Senhor, com a planta dos nossos pés, que o Senhor venha ser conosco. Nos livra, Senhor, de tudo que não provém de Ti, acidente, Senhor, assalto, bala perdida, que o Senhor venha nos livrar de todos os males, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém? Estamos encerrados.